Olá, TV Zé Castelo de volta, e como sempre com convidados ilustres, a exemplo de Paulo Neves e de Carlos Neves, dois amigos, duas figuras conhecidíssimas aqui na região de Bauru, no interior do estado de São Paulo, no Brasil, até pelo seu engajamento na vida artística, e vocês tomarão conhecimento do porquê no transcorrer deste programa. E a máquina de escrever por uma razão muito especial, porque ela nos remete a tempos saudosos da mãe dos dois, professora Celina de Lourdes Alves Neves, que através de uma máquina de escrever, ela se despontou tanto para a vida teatral como cultural, seu envolvimento, seu engajamento na vida social. E hoje nós vamos falar, neste primeiro bloco, e muito sobre a dona Celina de Lourdes Alves Neves, mãe dos nossos dois convidados. Paulo, você que é o mais velho, conta um pouquinho da mãe, onde ela nasceu, qual foi a sua trajetória de infância, por favor. Obrigado, Renato. Eu fico muito feliz de estar fazendo esse programa. Primeiro porque acho que é pela primeira vez eu faço o programa com meu irmão, com o Carlos. Isso me deixa muito contente, muito feliz e muito honrado. Segundo, te rever, a gente não se vê há algum tempo. E isso me deixa também muito feliz. A dona Celina, a trajetória dela começou lá em abril de 1920, né? Ela nasce em Tacaritinga e exatamente a trajetória dela foi de uma menina, uma filha única. E meu avô e a minha avó, basicamente, o meu avô principalmente, era extremamente austero, né? A postura dele era, vamos colocar o ponta firme, né? E foi, aspas, terrível com relação à minha mãe, porque minha mãe, ela teve no máximo, que eu considero isso genial na dona Celina, independente do aspecto de ser mãe ou não, mas uma autodidata. Quer dizer, o que ela tem é o grupo, né? Só o grupo. Ela não teve nada mais. O meu avô cortou as asas no grupo. E ela começou a ler. Não é isso? Porque ele tinha a filosofia de que a mulher era feita para ser dona de casa. Naquela época tinha essa... Tranquilamente. Essa não cultura. havia como alçar voos maiores. E ela pretendia voos maiores. E alçou. Alçou. Como? E fala aí, Carlos, sua mãe, ela foi depois, me parece que foi até a Barranca do Rio, próximo ao Mato Grosso. Sim, o meu avô Antônio Alves Filho, Ele era jornalista. ele era jornalista, Ok. representante de jornais tanto da capital como de Portugal, e ele tinha uma visão muito ampla e, logicamente, contrária ao governo da época. E como presente, ele ganhou o distanciamento na estrada de ferro ao morar em lugares mais distantes. Certo. Próximo a Porto Esperança, Corumbá, por lá, não é? Sim. E lá ele continuou com a atividade de jornalista, correspondente de jornais ligados a Portugal. Sempre. Ele viajava, inclusive, nos trens da Noroeste, da Sorocabana, deitado naqueles que antigamente era o meio de transporte do jornal, que não havia o que hoje tem dos aviões. Era através do trem que viajavam os jornais. E ele fazia a região toda, sempre com o encaminhamento de notícias da região para os jornais da capital. E a dona Celina, então ela cresceu praticamente, vamos dizer, lá no fundão, naquela época era fundão do Mato Grosso, não é isso? E como aconteceu dela chegar, dela voltar para Bauru e aqui iniciar uma vida profissional, familiar? Então, nessa época, meu avô foi novamente transferido, mas daí veio para Bauru. Nós já estamos falando na época de Getúlio aí. 30. Isso. Logo depois do golpe, depois da Revolução. Correto. Ele já veio para cá, já comprou um imóvel aqui em Bauru, já transferiu a família e continuou viajando, representando jornais, fazendo do seu trabalho uma fonte de renda que na época era satisfatória. E ela, minha mãe,
sempre fui observando isso e sempre querendo saber mais. Tanto que na época que meu avô ficou preso no Maria Zélia, em São Paulo, ele tinha necessidade de levar a família junto e ela foi fazer datilografia, estenografia em São Paulo. Você vê, isso numa época que a mulher não... Ela era do lar. É. Era do lar. Exatamente. E ela fez normal? Ela cursou normal ou não? Ela teve o curso... Não. É autodidata plena. Curso básico? Plena. Que coisa. Não seria nem o curso básico, seria só o primário. O primário. O primário. Nossa, e fez tudo isso... Lendo. Ela lia demais. Lia muito. Mulher extremamente culta. Muito culta. E sempre procurava... Ela não gastava dinheiro em coisas que muitas vezes, vamos dizer, supérfluas. Ela gastava o dinheiro dela em livros. Leu muito, adquirindo livros. Se formou muito. Porque nós não tínhamos a internet, não tinha o Google, não tinha como hoje tem o acesso. Era livro, era conhecimento enciclopédia mesmo. Agora me diga uma coisa, máquina de escrever, como ela conseguiu expor ou fazer com que chegasse às comunidades o que ela conhecia, o que ela dominava por uma máquina de escrever? Ela é muito significativa para vocês, não é? É, demais. O meu pai faleceu com 33 anos de ataque cardíaco. E ficou o Paulo com 5, eu com 4 e minha irmã com 2. E minha mãe com 3 crianças. Meu pai era alfaiate. Todos os irmãos eram 7. Todos os irmãos eram funcionários da Noroeste, do Brasil, menos ele. Ele era alfaiate. Então a gente começa a analisar hoje, dentro da perspectiva, ele já escolheu essa carreira de alfaiate por ser uma carreira mais calma, mais tranquila, que não exigia tanto do seu físico. Ele já era cardíaco, mas ninguém sabia. Entendi. Então foi fulminante. Ela ficando viúva, com 3 filhos, o que ela foi fazer? Isso ela disse que foi uma intuição divina. Procuraram, né? Falaram, dona Celina, que antes o Banco do Brasil, Noroeste, qualquer grande empresa, qualquer grande corporação exigia datilografia. Datilografia e taquigrafia. Se não soubesse, estava fora. Chegaram à porta e falaram, a senhora não pode me ensinar? Foi aí que começou. Foi o pontapé. Ela chegou a ter quantos alunos, Carlos? Nossa Senhora. Olha, foram mais de 40 anos de escola. Eu acho que ultrapassa, eu acho que se não chutar alto, vai ser uns 10 mil. Nossa, que coisa. É muito. Você vê, ela começou com uma máquina que era do meu avô. Meu avô deu para ela a máquina. Quando ela faleceu, que ela tinha 80 anos, ela tinha 250 máquinas elétricas, eletrônicas, que o computador estava começando a surgir. De uma máquina, e ela fez esse crescimento nas vilas. Ela tinha Havaí, Presidente Alves, Agudos, escolas, progresso. E tinha na periferia também. Tinha na periferia, tinha. Eu tenho um companheiro Paulo que parece que estudou qualquer coisa nesse sentido. Correto. E fala uma coisa, a vida teatral dela começa na Escola Progresso? Ou nós vamos deixar isso para o próximo bloco? Não, pode deixar isso para o próximo bloco. Vamos abordar isso aí. Vamos falar mais da Escola Progresso. Ela teve quase mais de 10 mil alunos, sim, né? Sim. Num período que não havia computador e que tudo era mesmo no dedo duro, no manual. Exatamente. Né? E algumas máquinas decorrentes da máquina de escrever, né? Como as máquinas bancárias, a RUF, a contas correntes. Era um aspecto positivo dela, que ela achava que só a datilografia era pouco. Sei. Ela sempre achou que precisava português, matemática, cultura geral, tanto que ela tinha um curso que hoje seria uma dureza, ou supletivo. Exatamente. Nos dias de hoje, que ela montou paralelo à escola,
para que o aluno tivesse datilografia e, ao mesmo tempo, se preparasse para... É uma visão que eu acho importante, essa que o Carlos está colocando, essa visão de progresso, mas essa visão de futuro. Isso eu acho que marcou muito a Escola Progresso, marcou muito a nós, filhos, é sempre essa observação que ela tinha. Então, essa observação, ela passa a ser importante, porque você está de 50 para 60, e mesmo de 60 para 70, é uma visão global, quer dizer, é um conhecimento global das coisas. Isso era muito importante, quer dizer, ela terminava, a gente fechava a escola, era 11h30, meia-noite. Todos os dias. Todos os dias. E vocês trabalhavam os três? Trabalhávamos. Ali, aluno. Ela fazia, os 3 filhos trabalhavam. Estudávamos, mas trabalhávamos ajudando. Porque tinha que acompanhar cada aluno, quantos toques. Exatamente. Sim. Você lembra quantos toques o mais fera batia por minuto ou não? Olha, 40 palavras por minuto era o... Palavras. 40 palavras. Então, toques daria 1.600, 1.800 toques. Mas é o que nós estamos comentando. Hoje, quem fez a datilografia no computador é fera. É fera, porque o teclado é o mesmo. E a digitação ocupa os 10 dedos conforme... E aquela técnica dos 10 dedos, Sim. né? Quem não fez vai nos 2, nos 3. E o rendimento é muito menor. É muito. menor. Tanto que muitas vezes na sala de aula, na universidade, eu desafio, eu falo, olha, quem quiser tirar um páreo comigo, senta do meu lado, porque eu pego o livro, eu ponho o livro e vou digitando. E não olha no teclado. Não. Teclado, isso é básico. Isso é básico. Que bárbaro, né? Minha mãe, ela pegava o aluno lendo o teclado. Olha, eu vou te fazer um Senhora. desafio. Eu tenho uma filha que vai te desafiar. E ela fez progresso. Tá vendo? Mas que legal. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre a dona Celina, o engajamento dela, mais do que engajamento, né? Ela sendo propulsora, ela fazendo acontecer a vida cultural aqui na região de Bauru. Eu não sei, porque esses dias eu vi a Montenegro, a Fernanda Montenegro, dizendo que ela não é a grande dama do teatro. A gente pode chamar a sua mãe a grande dama do teatro bauruense? Vocês se ofendem? Não. Pelo contrário. Como é que vocês encaram? Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Mas fala para mim, eu tenho o maior orgulho de dizer a dona Celina, que cede seu nome ao Teatro Municipal de Bauru, a grande dama do teatro bauruense. Não sei porquê. Porque ela, numa época em que ela fazia um movimento de teatro, e isso nós vamos comentar no próximo bloco, ninguém ousava fazer teatro. Verdade. Ninguém teatro ousava. tinha até uma coisa meio, de sociedade meio... Sim, restringe. Então, esperem aí, vocês não perdem por esperar. Nós estamos na internet, vejam bem. Não é bloco, não é programa, a gente não definiu ainda o que vem a seguir. Na verdade, em algum momento você vai assistir a esse programa por inteiro. Tanto no Face como no Twitter, depois vai para o Vivendo Bauru, vai para o C Castel, vai para o Televisões. Enfim, a gente tem vários instrumentos que fazemos uso para que o programa chegue até você. E hoje, rico como está, você não pode perder. Até já.